Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, entendendo o princípio da honra. E nós já vimos o que significa honra. Vimos que honrar é valorizar, é respeitar, é obedecer. Vimos que a honra, ela vem seguida de uma recompensa. E que existe dois tipos de recompensa, a parcial e o completo galardão. Vimos também que pode ter pessoas que não vão ter nenhuma recompensa, porque não souberam honrar. Que toda autoridade ela é constituída por... que nós devemos honrar as autoridades, dessa forma nós estaremos honrando ao Senhor. Então, nós já vimos, não é? Todas essas lideranças, já estudamos sobre elas. Já vimos que os líderes da igreja, eles precisam receber dupla honra, não é? E que dessa forma nós teremos também a recompensa, nosso galardão. Eles têm uma forma diferenciada de serem honrados pelo trabalho que fazem. Então, irmãos, até falei, não é? As direções que os líderes aqui na igreja derem, que sejam de fato seguidas, com mais atenção ainda do que as outras autoridades que são constituídas na sua vida. E aí eu falei, não é? Do Tadel, que se nós tivéssemos uma recompensa financeira para fazer aquilo que é delegado para nós fazermos na igreja, ninguém ia discutir, não ia ter discussão, pastor Igor. Falasse assim, ó, R$100 para ir para o Tadel, ó, ia lotar. Mas nós entendemos que a recompensa que vem do Senhor é muito maior do que qualquer recompensa financeira que nós viemos a receber aqui, irmãos. Então, vamos fazer com diligência, vamos fazer com amor, não é? Vendo dessa maneira que se eu honro os meus líderes, as autoridades que são constituídas sobre a minha vida, eu estarei honrando a Deus, ao Senhor. Amém? E hoje a gente vai dar continuidade. Pode seguir. Isso, volta. Aí. Nós vamos falar hoje sobre a honra aos nossos irmãos. Nós vamos passar agora das autoridades para aqueles que estão no mesmo nível que nós e para aqueles que estão sob a nossa autoridade. Às vezes nós nos enganamos achando que temos que honrar só quem é autoridade na nossa vida, só quem está acima de nós. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós vamos ler um texto que está em Mateus 10, versículo 40 a 42. Pode abrir aí sua Bíblia. Mateus 10, 40 a 42. Quem vos honra, a mim me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. E quem honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem honrar um destes pequeninos, até com um copo de água fria, por ser ele meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui nós vamos ver um grupo de pessoas que estão de igual forma, não é? O justo vai receber o galardão de justo. São aquelas pessoas, sabe, que são nossos irmãos, estão lado a lado conosco. Nós também recebemos galardão quando nós honramos essas pessoas. Vamos ler mais um texto que está em Romanos 12, de 9 a 10. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui, irmãos, tem 2 detalhes interessantes antes dele falar aqui da honra, de que nós temos que honrar uns aos outros. Ele fala que esse amor, ele tem que ser sem hipocrisia. Esse amor, essa honra, ela precisa ser verdadeira. Não adianta ser algo da boca para fora. Vamos ver o que significa hipocrisia? É o ato de esconder o verdadeiro caráter de alguém ou suas verdadeiras intenções. Isso se caracteriza por alguém que age como se honrasse externamente com seus atos e palavras, mas no fundo o critica, inveja, não honra de fato. Nós precisamos entender, sabe, desde o princípio, desde o primeiro dia, eu tenho falado aqui que a honra, ela é um fluir do coração por temor a Deus. Quando nós decidimos honrar alguém, quando nós entendemos a necessidade de honrar alguém, nós temos que ter ali como alvo honrar a Deus. Então essa honra precisa fluir do nosso coração. Logo depois ele fala, detestar o mal e apegar-se ao bem. Detestar o mal e apegar-se ao bem é temor, é temer o Senhor. Quando eu detesto o mal, eu estou temendo ao Senhor. Olha o que Provérbios 8:13 diz. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, esse temor do Senhor vai nos livrar do engano, sabe? Do engano de que se eu fizer só para inglês ver, vai dar certo. Quando eu detesto o mal, eu honro de verdade. E não somente para que as pessoas tenham uma impressão de que eu sou alguém que obedece, que eu sou alguém que respeita, que eu sou alguém que honra. Então, quando eu for honrar um irmão, não é, tem que ser sem hipocrisia e detestando o mal, irmãos. É assim que tem que ser. Isaías 29:13 diz assim: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em tradições aprendidas mecanicamente. Isso é honrar com hipocrisia. Sabe, o Senhor denunciou isso na palavra dele. O amor, ele tem que ser sem hipocrisia, de forma mecânica, não é aceito pelo Senhor. Então, se você tem honrado as pessoas, só para que elas tenham essa impressão, hoje esse engano precisa cair por terra. Você precisa entender que a Deus ninguém engana. E no meio da igreja, sabe, nós temos assim o hábito de, às vezes, não expor o que está no nosso coração. Nós estamos tão acostumados a ser polidos, não é? Ah, se eu falar isso, a gente, né, não vai ser legal, não vão me ver com bons olhos, porque isso aqui não é bom. Irmão, se tem algo que não é bom no seu coração, você tem que expor para você ser curado. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz para nós confessarmos uns aos outros, para que sejamos curados. Aí não, aí você guarda no seu coração e cria uma aparência de obediência. Mas dentro do seu coração, você não quer estar fazendo aquilo, você não concorda com aquilo. O pastor Igor tem falado aqui muitas vezes, nós temos que ter a liberdade, sabe, de expor o que está no nosso coração. Se você não sabe como, se você acha que a forma que você vai expor, você vai desrespeitar e aí você vai estar desonrando de verdade, não é? Se você não consegue expor de forma respeitosa, procure alguém que possa te ajudar nisso. Olha, eu estou com esse sentimento no meu coração, eu quero expor, mas eu não sei como. Como é que eu faço? Me ajuda. Não é? Para você não cair no engano, irmão, de ter uma honra aparente. Porque essa honra aparente não agrada a Deus.
Amém? Provérbios 34, 11 e depois do 13 ao 14, diz assim: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Então nós precisamos viver na verdade, nos apartarmos do mal. O Senhor conhece cada detalhe, irmãos, cada pensamento nosso. Vamos andar na verdade, vamos praticar a honra de verdade, amém? Estimando mais os outros. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Como que eu devo estimar o meu irmão? A gente já leu esse trecho, mas eu vou repetir. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então eu tenho que estimar o meu irmão, tenho que valorizar o meu irmão, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que dar preferência a ele. Você entendeu isso? O seu irmão, olha aí para o seu irmão que está do seu lado e diz: é com você, irmão, isso aqui. Amém? Paulo diz isso novamente em outra carta. Filipenses 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando eu estimo o meu irmão mais do que a mim mesmo, eu estou honrando ele. Sabe? A gente tem a tendência de ser egoísta, irmãos. E de olhar para aquilo que nos interessa. Eu, graças a Deus, eu tenho assim muita comunhão com todo mundo na igreja. E tenho muita liberdade de conversar. E eu sempre, o que eu vou falar aqui, eu falo para todo mundo que conversa comigo. Eu sempre ouço. Ah, porque a gente fez o evento tal e não foi quase ninguém. Aí o outro pessoal, a gente fez tal coisa, não foi quase ninguém. Aí eu falo o seguinte, irmão, você estava lá no evento de casais? Você foi? Você foi naquele evento lá que o Ministério Infantil fez? Você foi? Não, mas você cobra que as pessoas não vêm no evento que você faz. Sabe, a gente tem essa tendência de olhar só para nós mesmos. Né? Mas em nome de Jesus isso vai mudar. Amém? Isso precisa mudar. Porque quando o Ministério Infantil planejar alguma ação, nós vamos falar assim, olha, nós estamos juntos. Nós estamos juntos, nós vamos honrar a Iara e o departamento infantil. Eu não vou olhar só para aquilo que eu planejo, para aquilo que eu organizo. É isso que essa palavra está dizendo, irmãos. Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, unidos de alma. Aí você pode falar assim, mas isso é difícil. Mas olha o que o Senhor faz com quem é nascido de novo. Romanos 5:5. Pois o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É por isso que Jesus nos diz, lá em João 13:34, novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então o Senhor, Ele diz para nós amarmos uns aos outros, porque Ele já derramou o amor dEle no nosso coração. Tá fácil ou não tá, irmãos? Tá difícil? Tá não. É só a gente ouvir a voz de Deus aqui, ó. Quando nós passarmos a dar atenção para o que Ele fala, não vai ficar mais difícil. Vai ficar fácil. Vai ficar fácil você honrar o seu irmão. Mais ainda, a liderança, então, se ficou fácil para honrar o irmão, a liderança ficou mais fácil ainda. Amém? Então, agora nós vamos passar para outro tópico. Honrando aqueles que nos foram confiados. Agora a gente passa para uma outra parte, não é? Nós vimos a honra aos líderes, honrar aqueles que estão no mesmo nível que nós, e agora nós vamos falar da honra àqueles que estão sob a nossa autoridade. Que estão debaixo da nossa autoridade. Aí você fala, Viviane, agora você me confundiu. Ué. Ou é o liderado que honra o líder, agora é o líder que honra o liderado? Como é que é isso? Irmãos, nós temos que tratar todos com honra, nós vamos chegar lá. Mas todas as pessoas precisam ser honradas de alguma forma. Não é? Os líderes nós vamos honrar com obediência, com respeito, com valorização. E agora nós vamos ver como é que nós vamos honrar aqueles que foram confiados a nós. Nós estamos aqui numa reunião onde nós temos muitos líderes, não é? E às vezes a liderança ela espera ser honrada, mas a gente também tem que ter a prática da honra com aqueles que estão caminhando conosco. Não é? Na última aula nós vimos, inclusive, que a honra ela não pode ser exigida. O líder ele não pode ser aquele que exige a honra de alguém para com ele. Até porque essa honra que o líder recebe, ela é dada vocês aprenderam, né? Então, o líder, ele recebe a honra, mas ele entrega essa honra a Deus. E o líder, ele se alegra por ter sido honrado, porque ele sabe que aquela pessoa será recompensada por aquela honra. E não porque ele foi honrado. É porque naquela proporção que ele honrou ao Senhor, e o Senhor irá honrá-lo. Essa tem que ser a alegria do líder. Mas nós vemos muitas vezes as coisas acontecendo de forma diferente. Mateus 10, 42, nós já lemos, não é? Mas nós vamos ler novamente. Quem honrar um destes pequeninos, ainda que seja dando-lhe um copo de água fria, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui está falando quem honrar um dos pequeninos. A palavra pequeninos aqui pode estar se referindo a crianças ou a pessoas que foram confiadas a nós, não é? E muitas vezes, irmãos, as pessoas, sabe, elas são abusadas dentro desse critério aqui. Quantos filhos não têm abuso dos seus pais? Quantos pais não exercem a autoridade de forma covarde, vamos dizer assim? Não é? E gera trauma nos seus filhos. A Bíblia até orienta, né, a gente educar com a vara. Mas espancar, não é? Não é assim que a Bíblia orienta a gente a fazer. Sabe? Usar palavras que vão ferir, não é assim que a Bíblia orienta. E nós vamos entender melhor a respeito disso aqui. Mateus 18, 6, 7 e 10. Tá? Nós vamos ler o 6, o 7, depois nós vamos passar para o 10. Diz assim:
Mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Irmãos, quando Deus diz que vai ter consequência, segura, porque vai ter. E não pensa que Deus vai amenizar as coisas, não. Depois Deus vai pensar bem e vai pegar leve comigo. Não vai, irmãos. Sabe? Então, nós como pais, como líderes, né, pais espirituais também, nós temos que ter o zelo com essas pessoas. Quantos escândalos nós não temos visto de líderes da igreja, que têm feito pessoas tropeçarem? Isso é uma forma de desonra. Nós precisamos honrar as pessoas que estão caminhando conosco, dando a elas exemplo, não escandalizando. Amém? Mateus 25:40. Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quando nós fazemos para essas pessoas, que às vezes a gente acha, né? Mas recompensa eu vou ter se eu honrar meu pastor, recompensa eu vou ter se eu honrar o meu patrão lá no meu trabalho. Mas aqui a palavra de Deus fala que quando você faz a um dos pequeninos, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Irmãos, que coisa tremenda. Às vezes a gente fica procurando em como agradar a Deus, né? E olha aqui uma chave. Todas as vezes que você honrar alguém que está sob a sua autoridade, está debaixo da sua autoridade, você vai estar fazendo para o Senhor. Amém? Aqueles que forem investidos de autoridade têm a responsabilidade de corrigir e disciplinar. Então, irmãos, tem líderes e pais que às vezes erram por não corrigir, por não disciplinar. Nós temos que valorizar, mas nós também temos que corrigir e disciplinar. É o nosso papel, é a nossa função. Paulo demonstra a importância da correção divina em sua carta aos Coríntios. Se você quiser acompanhar, é 2 aos Coríntios 10:8. Vocês podem pensar que eu exagero na autoridade que ele me conferiu, mas não vou recuar. Cada porção do meu compromisso é para fins da edificação de vocês. Afinal, não é para a sua destruição. Então, irmãos, quando a correção, Paulo está dizendo aqui que ele não ia retroceder, porque quando ele corrigia, era para edificação. Era para que você aprendesse, para que você crescesse, os discípulos dele crescessem. Então, você que é líder, quando você precisar corrigir, não hesite, corrija. Assim como um pai corrige um filho, é necessário, assim como Deus nos corrige. Amém? Então, Paulo diz claramente que a autoridade é dada para fins de edificação. Será que essa tem sido a sua motivação? Isso é importante. Isso aqui é muito importante, isso aqui traz um equilíbrio para nós. Eu tenho facilidade de exortar, irmãos. As pessoas falam que eu bato e assopro, não é? Eu não tenho dificuldade em exortar. E eu vou falando sorrindo, normal, tranquilo.
né? Estou ali conversando e estou exortando, sabe? E eu estava conversando com um discípulo esses dias e eu falei, olha, não é errado a gente exortar. A palavra diz para a gente exortar uns aos outros, não é? Agora, o que diferencia é o propósito. Quando você aponta o erro de alguém, é para apontar para você e dizer, eu sou melhor do que você? Qual o propósito? É simplesmente para você rebaixar aquela pessoa e deixar ela mal? Falar, oh, você é um trapo. Você está fazendo tudo errado. Acho que não tem mais nem salvação para você. O propósito é derrubar? Ou no seu coração você ama tanto aquela pessoa que você não quer que ela caia naquele erro. Que você não quer que ela seja destruída por aquele erro. Se a motivação é essa, aí você está correto. Aí você está exortando, corrigindo por amor. Aí vai dar certo. Aí você está honrando. Você está valorizando aquela pessoa. Você não quer que o mal aconteça com ela. Aí sim, é uma correção segundo a vontade de Deus. E é a correção que todo líder deve fazer. Você não pode ver alguém que está debaixo da sua liderança caindo num erro e você não fazer nada. Isso é desonra, irmão. Entenda isso. Toda vez que você se calar por medo, não sei como é que a pessoa vai receber essa correção, pense que você está desonrando aquela pessoa. E quando você desonra ela, você automaticamente desonra a Deus. Amém? Aí você, assim, pensa, nossa, mas a pessoa erra demais. Estou cansado já de tanto corrigir. Talvez você já chegou num nível de maturidade que você não erra tanto. Se você é um líder, você já está maduro. Lembra de quando você era imaturo? Pessoas tiveram paciência com você. Pessoas amaram você. Multiplica agora esse amor. Porque ele já foi derramado pelo Espírito Santo. Basta você ouvir, sabe? E lembrar de quando você também era imaturo. E aí você vai conseguir amar, corrigir em amor, quantas vezes for preciso, até essa pessoa avançar. Acrescentando ou sugando vidas. Essas pessoas que são, que fazem parte da liderança, que têm liderados, elas estão acrescentando ou elas estão sugando a vida das pessoas? Isso é importante. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 5, de 1 a 3. Advirto e aconselho os presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus, que está sob a vossa responsabilidade. Não por constrangimento ou coação, mas espontaneamente. Nem pelo desonroso motivo de obter vantagens e lucros, mas com entusiasmo e alegria. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes vos tornando exemplos para o rebanho. Então, quando há um pastoreamento com a intenção de obter um retorno, irmão, isso é desonra. Sabe? Ninguém foi chamado para o ministério para obter lucro. Isso não é bíblico. Apesar que a palavra de Deus diz que o obreiro é digno do seu salário. Existe uma recompensa vinda de Deus. Mas não tem que ser essa a visão, não tem que ser esse o objetivo. E nem o líder pode agir como dominador, sabe? Isso é desonra. Amém?
Podemos utilizar muitos termos diferentes para descrever a variedade de estilos de liderança encontrados na igreja do século XXI. Tradicionais, progressivos, legalistas, edificadores de equipes, ditatoriais, delegadores de poder, microadministradores, e a lista continua. Entretanto, podemos reduzir essa extensa relação, resumindo-a em duas categorias principais: os que acrescentam vida e os que sugam a vida. A diferença está no coração do líder. Prestaremos contas de nossa responsabilidade. O objetivo do líder que honra seus liderados é vê-los andando na verdade e prosseguindo nela. Verdadeiros pais e mães desejam que seus filhos vão muito além de seu próprio sucesso. Jesus declarou o seu desejo para nós, que realizássemos mais obras do que as que ele realizou. Devemos ter o mesmo sentimento para com aqueles que nos seguem. Amém? Então você pode ser daqueles que sugam vida ou daqueles que liberam vida. Amém? Nós vamos falar agora da honra no lar. Nós conversamos sobre os filhos honrarem os pais, as esposas honrarem seus maridos. Agora nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos falar da honra no lar aos filhos. Existe também uma forma dos pais estarem honrando os filhos. E como que isso acontece, irmãos? Os filhos, eles são nossa recompensa. Uma recompensa do Senhor para nós. E os pais, eles desonram seus filhos com palavras ásperas, negativas. Uma palavra de correção, ela não é uma palavra de destruição. É diferente. Sabe? Lá em casa, eu procuro não trazer palavras taxativas. Exemplo, você é mentiroso. Quando você diz que uma pessoa é mentirosa, você já está definindo ela. Agora, quando você diz, você está mentindo, é diferente, não é, irmãos? Você está mentindo, você pode mudar o curso. Você pode parar de mentir e não ser um mentiroso. Nós temos que ter cuidado, porque palavras taxativas, negativas, elas ferem e elas destroem. Quando nós liberamos esse tipo de palavra na vida dos nossos filhos, nós estamos desonrando os nossos filhos. E quando nós desonramos os nossos filhos, nós estamos desonrando a Deus. Porque nós vimos aqui. Quando nós fazemos algo a um dos pequeninos, é como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Não é? Se nós não tomarmos cuidado, esse tratamento reativo distanciará os pais da recompensa que Deus lhes concede através dos filhos. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do vosso ventre, o seu galardão. Eu vou dar de dever de casa essa semana, vocês decorarem, pais, esse versículo. Vamos domingo, todos os pais falarem esse versículo de cor? Salmo 127, 3. Isso, 3. Então, se nós não honramos nossos filhos, nós perdemos a recompensa que o Senhor tem através da vida deles nas nossas vidas. E assim, em geral, né, quanto mais a gente desonra os nossos filhos, você já viram aquela coisa assim do pai estar reclamando, olha, eu não aguento mais, meu filho é assim, assim, assim. Quanto mais você fala que ele é aquilo, mais ele se torna. Porque de tanto ele ouvir que ele acaba sendo mesmo. E não há uma mudança. Não é assim que a gente deve tratar os nossos filhos. E eu vou ler uma história.
e quero que você identifique essa história. Você vai identificar rápido. Uma tragédia em família. O rei Davi tinha muitos filhos com esposas diferentes. Vamos nos concentrar em 2. Seu filho mais velho, Aminon, e seu terceiro filho, Absalão. Já está lembrando de que história que eu estou falando? Aminon fez algo muito mal com sua meia-irmã Tamar, irmã legítima de Absalão. Ele fingiu estar doente e pediu que seu pai mandasse Tamar servir-lhe comida. Quando ela entrou, ele mandou os criados embora e estuprou-a. Então, ele passou a desprezar até olhar para ela e expulsou-a de seu quarto. Ele havia desgraçado uma princesa real virgem e destruído sua vida por meio da vergonha. Seu irmão Absalão ficou indignado com a maldade de Aminon. Ele passou a odiar seu meio-irmão por ter arruinado sua irmã. Ele esperou em silêncio. Com certeza, o rei Davi aplicaria a disciplina e a justiça sobre Aminon. Absalão assim pensava. O tempo passou e o rei nada fez. Embora estivesse desgostoso, ele não tomou atitude alguma. Absalão estava chocado. 2 anos se passaram. E seu ódio por Aminon se transformou em pensamento de assassinato. Absalão, cuidadosamente, planejava uma forma de vingar sua irmã, porque ele não deveria fazê-lo. Se aqueles que tinham autoridade preferiram nada fazer, Absalão deu um banquete para todos os filhos de Davi. E quando Aminon menos esperava, Absalão matou e fugiu para Gesur. Sua vingança contra Aminon estava satisfeita. No entanto, a ofensa obscura que ele guardava em seu coração contra seu pai, por não tomar uma atitude, ardia forte em seu peito, enquanto estava no exílio. Para colocar mais lenha na fogueira, ele se fazia a pergunta: por que meu pai não mandou me buscar? Esta ofensa finalmente transformou-se em ódio. À medida que os pensamentos de Absalão eram envenenados pela amargura, ele se tornava um perito em apontar as fraquezas de Davi. Uma máscara de reprovação cobria sua vida. Mas ele ainda esperava que seu pai o chamasse. Davi não o fez, e isso alimentou seu ódio. Absalão passou 3 anos em Gesur. Davi havia superado a morte de seu filho Aminon. E Joabe convenceu o rei a trazer Absalão de volta para Jerusalém. O tempo passou, o ódio de Absalão cresceu e ele começou a atrair para si aqueles que também estavam descontentes com seu pai. Ele conseguiu isso se tornando uma pessoa disponível a todos em Israel. Ele ouvia suas reclamações, ao mesmo tempo lamentava o fato de que somente se fosse rei poderia ajudá-los. Mas, infelizmente, não era. Ele julgava as causas para as quais o rei não tinha tempo. Talvez Absalão julgasse essas causas porque ele mesmo não conheceu a justiça em sua própria vida. Ele dava a aparência de ter uma preocupação genuína com o povo. A Bíblia diz que Absalão roubou o coração do povo de Israel de seu pai Davi. Mas ele se importava mesmo com eles ou estava apenas procurando um meio de destronar seu pai, a quem agora odiava? Não existia uma verdadeira honra aqui. Absalão atraiu Israel para si e levantou-os contra seu pai. O conflito tornou-se tão intenso que o rei Davi teve de fugir para salvar sua vida. Por algum tempo, pareceu que Absalão se estabeleceria como novo rei, mas a mesa foi virada, quando ele foi morto enquanto perseguia Davi. Este julgamento aconteceu, muito embora Davi tivesse ordenado que ninguém tocasse em seu filho. Absalão foi consumido por seu próprio ódio e amargura. Ele era um jovem com muito potencial, um herdeiro do trono, que morreu na flor da idade. Será que isso poderia ter sido evitado por seu pai, se tivesse aplicado a correção em Aminon? É bem possível. E quanto a Tamar? Ela provavelmente terminou amarga e sozinha. Será que sua vida teria sido diferente se seu pai tivesse punido Aminon? Certamente. Creio que todas essas tragédias
poderiam ter sido evitadas se Davi tivesse honrado seus filhos, aplicando a disciplina segundo a direção de Deus. Davi desonrou todos os seus filhos ao recusar-se a corrigir um deles. Então existe a desonra por falta de disciplina, irmãos. Quando nós não disciplinamos os nossos filhos em amor, nós desonramos eles. Porque nós deixamos eles caírem num caminho que não será algo bom para eles. E a desonra de Davi aqui atingiu toda a família. E sabe, é algo assim, tão irônico quanto trágico. Porque às vezes o pai não disciplina o filho, ou o líder não disciplina o discípulo, discipulador, não é? A gente tem aprendido sobre discipulado. Não disciplina às vezes seu discípulo por medo de não ter ali o amor, não é? De perder o amor daquela pessoa, o carinho. O pai deixa de aplicar uma correção, porque, meu filho vai ficar triste comigo. Não vai me amar mais. Olha, em casa de pais separados, irmãos, por isso que nós temos, sabe, o divórcio, ele é algo, não pode acontecer, porque isso aqui, sabe, é algo que acontece muito nas famílias onde o divórcio aconteceu. Porque aí o pai quer agradar o filho para conquistar o amor do filho. Aí não aplica a correção, porque senão o filho vai gostar mais da mãe que está, sabe? Se você, por algum motivo, já vive nesse contexto, não faça isso. Você que também, né, é casado, casado, né, os pais juntos, também não cometam isso. Quando é necessária a correção deve ser feita. Se você é um pai que aplica, sabe, palavras de encorajamento, que está do lado do seu filho, trazendo para ele palavras positivas, acompanhando eles, quando você for corrigir, eles vão entender que a sua correção também é por amor. Mas não deixe de corrigir, porque é uma forma de desonrar. Quando os pais falham em corrigir seus filhos, os filhos acabam desprezando-os. Por outro lado, quando os pais são excessivamente duros e desonram seus filhos, os filhos se ressentem contra os pais. Então a gente precisa ter o equilíbrio. Nós precisamos corrigir, mas nós não podemos ser duros demais. Nós temos que ter o equilíbrio, irmãos. Nós temos que ser temperados, para nós honrarmos os pequeninos. Eu vou ler um texto que está em Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Mães, essa palavra é para nós. Às vezes as mães esperam muito que os pais corrijam os filhos. Mas olha a palavra de Deus falando para você corrigir seu filho. O pai vai estar ali do lado apoiando você. Mas você precisa trazer uma palavra de correção para o seu filho. Senão você, mãe, vai ser envergonhada. A mãe é muitas vezes muito mole, sim ou não? Acredito que por isso tem uma palavra específica para nós aqui. Porque a mãe, ela tem sempre o hábito, não, deixa o bichinho, dá uma chance para ele. É ou não é? A palavra de Deus está falando que isso não é bom para os nossos filhos. Nós temos que corrigi-los, senão eles irão nos envergonhar. Equilíbrio. Pontos fortes do pai e da mãe é o amor e a disciplina. A correção rápida e concisa. Não é saudável guardar rancor ou ressentimento. O que está querendo dizer com isso aqui, irmãos? O seu filho faz algo, aí às vezes você não corrige naquela hora. Você fica ali guardando aquele ressentimento, sabe?
Aí você começa a tratar seu filho com indiferença. Ou vice-versa, não é? Você é tão duro que vem o ressentimento do seu filho sobre você. A correção, ela não pode gerar isso. A correção, ela tem que ser na hora. Você não tem que guardar. Seu filho fez algo errado, você guarda. Não, a não ser que seja para passar a ira, né? Que a Bíblia nos orienta para não corrigirmos com ira. Então, se você estiver muito irado, se você for corrigir, você vai ser duro demais, você vai esperar um pouquinho para você se recompor e corrigir o seu filho. Mas tem que ser uma correção, sabe? Naquele momento. Não pode deixar passar 2 dias, 3 dias para depois corrigir seu filho. Ela tem que ser ali, ó, na hora. E de forma amorosa. Forma amorosa não quer dizer que você não vai ser firme, mas que você não vai ser excessivo. Amém? Aí você estará honrando seu filho. Glória a Deus. Agora nós vamos falar de honrar as esposas. No dia que eu falei aqui das esposas honrarem os maridos, foi um alvoroço total, né? O pessoal pedia para eu repetir, para as mulheres, né, ficarem bem gravadas o que elas tinham que fazer. Mas, irmãos, existe também a honra no lar para a esposa. Assim como as esposas têm que honrar seus maridos, os maridos também devem honrar suas esposas. E como que isso vai acontecer? 1 Pedro 3, versículo 7, diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Então, irmãos, Pedro está dizendo aqui especificamente que as esposas devem ser honradas. Não é? Alguns homens interpretam esse versículo como a mulher estando abaixo do marido no que diz respeito às coisas espirituais. Mas nós somos parceiros em igualdade. Nós somos co-herdeiros da herança da graça. Então, aqui, nesse texto, ele fala, primeiramente, ele trata a mulher como uma parte mais frágil. A mulher, ela é mais frágil ou não é? É, irmãos. Sabe? Maridos, vocês precisam nos considerar assim. Né? Mulher não é para ficar pegando peso. Isso é papel do homem. A mulher, ela é frágil. Sabe, vocês precisam ser cavalheiros. Abrir a porta do carro, dar a mão para a mulher descer, para não se desequilibrar. Ela é frágil. A mulher, ela não tem a mesma estrutura do homem. Sabe? Bem na hora, né, Pastor Ed? Você chegou bem na hora. Mulheres, deixem os seus maridos tratarem vocês assim também. Tem mulher que quer ser igual ao homem. Já vai logo e já faz, não é? O marido vai abrir a porta. Para que essa besteira? Eu não sei abrir a porta do carro? Não é? Então, mulheres, nós somos a parte frágil. Vamos também deixar sermos tratadas assim, não é? Sabe aquela viagem, não é? Que vocês estão planejando fazer? A mulher é a parte mais frágil, irmãos. Sabe, às vezes você está querendo ir para Maceió e a mulher está querendo ir para Gramado, né? Opostos, não é? Um lugar muito quente, outro muito frio. Sabe, o líder, ele é aquele que honra também. Você é o líder da casa, mas você vai servir sua esposa, honrar ela, falar, não, meu amor, vou deixar você escolher para onde nós vamos viajar esse ano. Você está servindo, o líder, ele tem que servir, ele tem que estar pronto a servir. Marido, você é líder na sua casa. Mas quando você serve a sua esposa, você honra o Senhor. Sabe? Quando você, mesmo não sendo sua obrigação, mulheres, a mulher tem a obrigação de administrar a casa. Sabe? É a mulher. Essa obrigação é da mulher. O marido, ele é o provedor. E a mulher, ela cuida da casa, dos filhos.
Mas custa, marido, você servir a sua esposa. Fala, amor, eu estou vendo que você está sobrecarregada, principalmente as mulheres que precisam trabalhar fora, sabe? Quando você não ajuda a sua esposa, vendo que ela está necessitando dessa ajuda, você está sendo perverso. Você está perdendo a oportunidade de honrar alguém que está debaixo da sua liderança, porque a mulher está debaixo da sua liderança. Você falar assim, não vou fazer, você não vai fazer e pronto, e acabou. Mas você está perdendo a oportunidade de servi-la, de honrá-la. E da mesma forma está honrando ao Senhor. No reino, liderar é servir e não dominar. Guarda isso, marido. Repita comigo. No reino, liderar é servir e não dominar. Glória a Deus. Não é? Os maridos, olha, os maridos foram muito melhor. Ah, isso é bom, né, pastor Igor? É verdade. Vamos fazer essa leitura. Vamos dar uma salva de palmas para os maridos dessa igreja. Servos abençoados. Glória a Deus. Sim, as mulheres pediram para repetir. No reino, liderar é servir e não dominar. Como marido, o único momento em que suas decisões devem se impor ao desejo de sua esposa é quando você estiver certo de que é a melhor opção para ela, para a família ou para o reino de Deus. Ah, Jesus. Como marido, o único momento em que suas decisões devem se impor ao desejo de sua esposa é quando você estiver certo de que aquela é a melhor opção para ela, para a família ou para o reino de Deus. Então, a sua esposa, você quer uma coisa, a sua esposa quer outra. Mas você, como marido, você está vendo que a opção da esposa não vai ser boa para ela, ou para a família, ou para o reino de Deus. Aí você vai se impor, aí você vai bater a mão na mesa e falar, mulher, está falado. Amém? E a mulher, submissa, em obediência de coração, vai honrar o seu marido. Amém? Para os dois, é para os dois, sabe? É mão dupla. Em segundo lugar, as mulheres, elas são co-herdeiras. De acordo com Pedro, outro motivo específico pelo qual devem honrar as esposas é porque elas são co-herdeiras na graça da vida. Isso significa que elas são iguais em posição diante de Deus. Você não goza de qualquer vantagem perante Deus por ser homem. Quando os homens alimentarem o chamado de Deus na vida de suas esposas, eles receberão uma grande recompensa. O que quer dizer isso? Deus tem os papéis muito bem estabelecidos. O homem, ele é o líder na casa, não é? E a mulher está em submissão ao seu marido. O homem, ele tem a forma de honrar a sua mulher servindo ela. Mas diante de Deus, como pessoas, a minha oração tem o mesmo valor que a oração do Elcio, que é homem. Diante de Deus, nós somos iguais perante o Senhor. Não é? As nossas orações vão ser impedidas se eu não estiver honrando Ele, se Ele não estiver me honrando. É aí que entra o mistério. Então, se você quer que as suas orações sejam ouvidas, cumpra o papel que foi estabelecido por Deus para você dentro da sua casa. Mas diante de Deus, o homem e a mulher são iguais, não é? E quando o homem, ele busca honrar a sua esposa, da mesma forma que eu falei, não é? Quando as mulheres honram seus maridos,
o galardão, a recompensa do marido é sobre a vida da mulher. Não é? Se eu honro o profeta, eu terei galardão de profeta. Se eu honro o justo, eu terei o galardão de justo. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então, quando as mulheres honram seus maridos, elas vão ter a mesma recompensa que eles têm. Não é? Então, mulher, já falei, vou repetir para ficar bem frisado. O seu marido, homem de Deus, está na obra, esteja do lado dele, apoie. Vai, amor, porque a recompensa que Deus derramar sobre a vida dele vai vir sobre a sua. Marido, também esteja do lado da sua mulher, apoiando ela naquilo que Deus chamou ela. Sabe? Porque a recompensa que vier sobre a vida dela será sobre você também. Porque vocês estão ali sendo um só, um honrando o outro. Amém, queridos? E às vezes a sua mulher ainda nem rompeu no ministério. Irmão, dá um jeito de mandar ela. Você é o sacerdote, fica de olho. Espera aí, minha mulher, quais são os dons que ela tem? Né? Qual é o chamado dela? Qual é o ministério dela? Você identificou? Nutre. Amor, eu vejo que você dá certo nisso, naquilo. Vai, amor. Pastor, chama minha mulher. Ela leva jeito para isso. Ajuda a sua mulher a avançar. É seu papel como sacerdote da sua casa. Isso é honra. Você não pode querer avançar somente, sozinho. A sua esposa também precisa avançar. Amém? É um assunto assim que a gente poderia se estender, mas quem quiser estudar mais sobre o assunto, você pode ler no livro Por que não as mulheres, de Lauren Cunningham. Amém? Por que não as mulheres? Procura esse livro se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. Estamos acabando, irmãos. Oi? Lauren Cunningham. Acho que é assim que pronuncia mesmo. Honre a todos. O que a palavra de Deus fala sobre honrar a todos? 1 Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra. Tem uma parábola muito conhecida, não é? Que é do bom samaritano, está lá em Lucas 10. E a gente vê, não é, que o sacerdote, o levita, passaram por aquele homem e foram indiferentes com ele. Mas o samaritano pegou aquele homem, cuidou, hospedou ele, deu alimento, não é? Fez o que era devido àquele homem, sabe? As pessoas que se esperavam que desse essa honra àquela pessoa, não honraram. Nós precisamos honrar a todos, irmãos, não importa quem seja. Não importa se seja alguém que está jogado na rua. Olhe para todas as pessoas agora e pense, como eu posso honrar essa pessoa? Como eu vou valorizá-la? Como eu vou respeitá-la? Porque a palavra de Deus diz para nós tratarmos todos com honra. Amém? Vamos para o último e a gente vai encerrar a nossa conclusão. Honrando a Deus. Nós vamos ver uma história de desonra. Nós vamos falar da honra a Deus, mas nós vamos começar vendo uma história que descreve a desonra ao Senhor. Se você quiser acompanhar, está em 1 Samuel 2, de 27 a 29. Não me revelei eu aos teus ancestrais, quando o povo de Israel era escravo no Egito? Escolhi teu ancestral Arão, dentre todos os seus parentes, para ser meu sacerdote, para oferecer sacrifícios no meu altar, para queimar incenso, e para usar as vestes sacerdotais quando me servia. E dei as ofertas dos sacrifícios a vocês, sacerdotes. Então, por que você escarnece dos meus sacrifícios e das minhas ofertas? Por que você honra seus filhos mais do que a mim?
pois você e eles têm se engordado com as melhores ofertas do meu povo. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, agora já é lá no versículo 30. As coisas terríveis que você está fazendo não podem mais continuar. Eu havia prometido que o seu ramo da tribo de Levi estaria sempre diante de mim como sacerdotes. Mas eu honrarei somente aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Porém, fim à sua família, para que não sirvam mais com meus sacerdotes. Todos os membros da sua família morrerão prematuramente. Nenhum deles viverá até a velhice. Você olhará com inveja, enquanto eu derramo a prosperidade sobre o povo de Israel. Mas nenhum membro da sua família viverá até o fim de seus dias. Aqueles que forem deixados com vida viverão em tristeza e dor, e seus filhos terão morte violenta. E para provar que o que eu disse acontecerá, farei com que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará o que eu lhe ordenar. Abençoarei os descendentes dele, e a família dele será de sacerdotes para os meus reis ungidos para sempre. Então todos os seus descendentes se prostrarão antes os descendentes dele, implorando por dinheiro e comida. Por favor, dirão eles, não dê emprego entre os sacerdotes, para que tenhamos o que comer. Então aqui, irmãos, é um quadro de um pai que preferiu honrar os filhos e não honrar a Deus. E as consequências foram drásticas no meio dessa família. Então, quando a honra a uma autoridade, ou a um irmão, ou a alguém que está sob a nossa autoridade, quando essa honra ultrapassar a vontade de Deus, ultrapassar a palavra de Deus, aquilo que Deus determina, aquela honra se torna em desonra. É uma honra desbotada. Ela se torna em desonra. Porque, em primeiro lugar, nós temos que honrar o Senhor. Então você está autorizado a desonrar qualquer pessoa. Desonrar, não é? Mas honrar a Deus acima dessa pessoa. Quando ela quiser que você faça algo que não está alinhada com a vontade de Deus. Amém? No entanto, no caso de Abraão, vemos exatamente o oposto do que ocorreu com Eli. Em Gênesis 22, 3 diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo. Abraão não hesitou em fazer a vontade do Senhor. E o que o Senhor queria que ele fizesse? Vamos continuar a leitura lá em 22:15. Queria que ele entregasse o filho, não é? E quando ele estava ali entregando o filho, o anjo do Senhor bradou novamente a Abraão do céu. Assim diz o Senhor, porque você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho amado, juro por mim mesmo que te abençoarei ricamente. Multiplicarei os seus descendentes em incontáveis milhares, como as estrelas do céu e a areia da praia. Eles conquistarão seus inimigos e, através dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo porque você me obedeceu. Então, a gente vê aqui 2 quadros parecidos, mas com atitudes diferentes. Eli preferiu honrar os filhos a honrar a Deus. Mas Abraão preferiu honrar a Deus. Tirar a própria vida do filho para obedecer uma ordem do Senhor. E por isso ele foi honrado por Deus. Então, seja sua esposa, seja seu filho, seu chefe, uma autoridade eclesiástica na sua vida, não é? Que eu acho que é mais difícil, mas a gente vê que às vezes acontece, irmãos. A gente vê em muitos contextos aí essas coisas acontecendo. Se essas lideranças, essas autoridades quiserem que você faça algo que não foi o que Deus direciona você a fazer, na palavra, porque nosso parâmetro é a palavra, irmão. Não é aquela coisa, não, Deus falou no meu coração. Isso é perigoso. Nosso parâmetro é a palavra.
Se a pessoa quer que você faça algo fora da palavra, você não precisa honrá-lo. Um exemplo bem claro dentro do casamento. Se o marido ou a esposa quiser que o cônjuge veja pornografia, não faça. Você tem todo o direito de falar, não vou fazer. Porque isso é imoralidade. Só para você entender o parâmetro. Seu chefe quiser que você faça algo de errado no seu trabalho, que você minta, que você suborne, você tem todo o direito de falar que não vai fazer. E se seu chefe te mandar embora, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Então, irmãos, é assim que funciona. Nós temos que honrar o Senhor em primeiro lugar. E para reter a honra, nós temos que ter temor e humildade. Sabe? Para que essa honra ela não passe de nós temos que ter temor e humildade. Olha o que fala aí. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito reterá a honra. Quando nós somos humildes, nós retemos a honra do Senhor. Não é? Quando nós tememos a Ele, nós retemos a honra. Então, irmãos, guarde isso no seu coração. Manteremos a honra, assim como cresceremos em honra, se vivermos no temor do Senhor e andarmos em verdadeira humildade. Amém? Só para validar também o que eu acabei de falar aqui, quando essa pessoa quer que você desonre a Deus para honrá-la, você tem toda a autoridade para dizer que não vai fazer. Provérbios 26, verso 1. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Provérbios 26, 8. Dar honra ao insensato é como pender uma pedra em uma atiradeira. Então, quem é insensato, não nos cabe honrar. Amém, irmãos? Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos a respeito de honra. E você pode estar pensando, é difícil? Não é fácil. Mas eu volto a dizer, o Espírito Santo derramou sobre aqueles que são nascidos de novo o seu amor através do seu Espírito. Não é? O Espírito Santo derramou esse amor nos nossos corações. Então, nós conseguimos amar uns aos outros, honrar uns aos outros. Amém? É possível, se você estiver atento à voz dele, atenta à voz dele. Esposas, honrem seus maridos, maridos, honrem suas esposas. Filhos, honrem seus pais, pais, honrem seus filhos. Discipuladores, honrem seus discípulos, discípulos, honrem seus discipuladores. Amém? Honre seus chefes, honrem seus empregados. Como que um chefe pode honrar um empregado, irmãos? Eu não entrei nesse assunto aqui, mas sabe como? Pagando o que é devido, respeitando. É assim que um chefe honra um empregado. Amém? Vamos ser humildes, vamos parar de achar que a gente tem todo o direito e vamos olhar o que nós podemos fazer para servir. Porque no reino de Deus, liderar é servir. Amém?